depois de 1945, se não me engano, em 1950, tem uma nova situação revolucionária da Grécia. Mas fora a Grécia, que é um país, como a gente está vendo aqui, de alta volatilidade política, a Europa fica, digamos assim, pacificada. A revolução ela se desloca para o resto do mundo, porque ela não conseguiram encerrar a etapa revolucionária. Então, o que acontece? Nós temos grandes episódios revolucionários nos países coloniais. 1949, Índia. A Índia, você vê, a mistificação política aqui é total. A Índia está associada com a política do Gandhi. Pacifismo, não violência, isso aí é uma completa mistificação, não tem nada a ver. O problema da Índia é que ainda estava à beira de produzir uma das maiores revoluções que o mundo já viu. Os ingleses manobraram com habilidade para sair fora antes que a bomba explodisse completamente. Aí a crise se desdobra em outros episódios, a formação do Paquistão, etc. e tal. Mas a libertação da Índia é um episódio revolucionário da maior importância, dado o tamanho do país. Aí nós temos, também em 1949, a China, a Ásia toda viveu um período de convulsão revolucionária total. Uma das partes do globo mais afetadas pela revolução é a Ásia. Aqui a turbulência é muito grande. Depois nós temos o Oriente Médio, é o episódio da Palestina, a formação do Estado de Israel, a independência de vários países ali. E por detrás de todos esses episódios revolucionários, a gente vê a desagregação do Império Britânico, que também é outro acontecimento que é subestimado. A desagregação do Império Britânico, ela expressa o colapso definitivo do capitalismo europeu. Os Estados Unidos vão intervir aí para meio que escorar a queda do Império Britânico. Vocês podem ver que onde estavam os ingleses estão os norte-americanos hoje. Iraque, Palestina, tudo isso daí os ingleses não conseguiram dar conta. Quer dizer, o período todo, você vê, nos anos 50 nós temos a Guerra da Coreia, tem vários episódios revolucionários durante todo o período dos anos 50. Então a Revolução Enorme na Bolívia em 1952. Nós temos tanto a Revolução como a Contra-Revolução. Tem golpe no Irã. A turbulência é muito grande. Quer dizer, então, o período fica claro por esses acontecimentos políticos que a estabilidade ela é relativa. Ela não é uma estabilidade total. Quer dizer, a vitória do imperialismo foi ter conseguido conter por um período longo a Revolução na Europa. Não a Revolução em geral. Estabilização mundial não houve nunca durante o século XX. Por isso que é importante você apresentar também a visão de conjunto, porque sem uma visão de conjunto, todos esses acontecimentos são arbitrários e podem ser manipulados ideologicamente, fora de uma análise. A independência da Índia, todo mundo ouve falar do Gandhi, tem aquela coisa imbecilizante, né? Porque tem o Gandhi, você veja o Gandhi, não tem nada a ver com o Gandhi. É um episódio revolucionário. O Gandhi, na verdade, foi usado para controlar a situação. Ele foi um instrumento para controlar a situação. A crise vai se desenvolvendo. A situação ela leva a uma crise tão grande durante todo esse período que, bom, você tem o Vietnã, né, durante o período, que isso daí vai explodir numa onda revolucionária nos anos 60, e começa, digamos assim, como marco a Revolução Cubana de 59, né?
A Revolução Cubana já estava indicando o esgotamento do processo de estabilização capitalista. Até 68. O que vai levar o imperialismo a responder com as ditaduras militares dos anos 70. Dos anos 60 e 70. Numa tentativa de estabilizar. Mas quando as ditaduras vêm, né, o golpe militar no Brasil, a Argentina tem 2 períodos de ditadura nesse período aí, 68 e 66, se não me engano, e depois de 76 de novo, com uma crise enorme no meio. Todo esse período de crise, de ditadura, estava mostrando que a crise havia se acumulado numa enorme instabilidade política. As ditaduras permitem uma recuperação parcial dessa crise de 67 e 68 para explodir finalmente nos anos 70. Aí nos anos 70, a situação se transforma numa situação revolucionária generalizada. A mobilização operária é muito grande nos países europeus de novo. Né? Ajudei a Revolução em Portugal, que é país europeu. Ali a Revolução não é que ela ficou camuflada de trás de manobras políticas. Explodiu à luz do dia. O governo foi varrido do mapa. Né? O regime salazarista foi varrido do mapa. O que obrigou a liquidação do regime franquista na Espanha na sequência, para que a Revolução não se alastrasse. Mas ela está em crise por tudo quanto é lado. A história toda é uma crise na África. As ditaduras caem como um castelo de cartas, quer dizer, se reabre toda uma etapa revolucionária de novo. Se você analisar cuidadosamente a sequência dos acontecimentos políticos e econômicos, fica claro que há uma continuidade total na crise capitalista. Que não há interrupção, que não há um desvio de rota geral. Muita gente acha o seguinte, que o último período anterior é um período de fortalecimento do capitalismo, um período onde não acontece nada revolucionário, e para essa interpretação equivocada contribui os acontecimentos do leste europeu. Mas nós não devemos dizer o seguinte, os acontecimentos do leste europeu, eles mostram o aprofundamento extraordinário da situação revolucionária. Primeiro que não aconteceu do nada, como muita gente quer dar a entender. Os regimes dominados pela burocracia stalinista, eles começaram a entrar em crise já na década de 50. Eles eram, na verdade, a ponta mais fraca do sistema capitalista geral. Em 53 tem a crise alemã, em 56 tem a Revolução na Hungria, tem também instabilidade em todos os países do leste europeu. Finalmente, em 68, na Tchecoslováquia, a coisa escapa totalmente de controle. Isso tudo é uma preparação da crise que vai explodir a partir dos anos 80. Em 1979 e 80 tem uma revolução total na Polônia. Qual foi o mérito dessa revolução? O mérito dessa revolução, isso daí não é compreendido, foi mostrar a total inviabilidade de todos os países do leste. A partir da Polônia começa a se armar um recuo organizado em direção ao capitalismo da parte da burocracia. Quer dizer, é um episódio, não podemos discutir os lances políticos para ver se foram revolucionários ou contra-revolucionários. Mas o episódio de conjunto é revolucionário. Não pode haver nenhuma dúvida disso aí. Quer dizer, a queda da União Soviética, embora o desenlace imediato seja contra-revolucionário, ele é um episódio revolucionário, não um episódio contra-revolucionário. É uma interpretação arbitrária. E é uma interpretação arbitrária porque é uma interpretação da física, quer dizer, você separa o acontecimento, corta as ligações do acontecimento com os outros.